E aí diz que de repente uma grande explosão. Uma grande explosão. Deu esses anúncios, meu Deus. Uma grande explosão acontecia. E abria um buraco enorme. Um buraco enorme, meu Deus. E eu via muita gente morrendo. Eu via tanta criança. Eu via tanta gente angustiada, desesperada. Presta muita atenção no que você vai ouvir agora. Não é imaginação, é uma revelação que mexe com qualquer cristão de verdade. Ela viu o que muitos ignoram. Ela sentiu o que muitos não estão preparados para enfrentar. Um cenário de caos. Pessoas desesperadas. Famílias sendo separadas. E uma verdade que poucos querem aceitar. Jesus está voltando e muita gente não está pronta. O mais assustador não foi a visão. Foi o que Deus mostrou depois, que enquanto o mundo vive distraído, e até muitos dentro da igreja estão dormindo, o tempo já está adiantado. E talvez o mais forte de tudo seja isso. Tem gente que acha que ainda tem tempo. Tem gente brincando com Deus. Tem gente vivendo como se nada fosse acontecer, mas quando acontecer, não vai dar tempo de se preparar. Esse relato não é para te assustar, é para te acordar. Assiste até o final, porque isso pode ser um alerta de Deus para a sua vida hoje. A paz do Senhor Jesus. Amada igreja, eu tô gravando esse vídeo porque Deus me revelou algo agora, há pouco pela madrugada, e já amanhecendo o dia. Algo sobre o arrebatamento. E eu preciso passar isso pra vocês. Eu tô sentindo uma dor tão angustiante dentro do meu coração. E o Senhor fala, brada, fortemente dentro de mim que eu preciso alertar a igreja do que tá prestes a acontecer. O Senhor me revelava a gente normal, num dia normal, e parecia ser tipo meio-dia, de manhã para meio-dia, assim, tipo entre os dois períodos do dia, e todo mundo trabalhando, todo mundo vivendo a sua vida. E aí diz que de repente uma grande explosão. Uma grande explosão. Deu esses anúncios, meu Deus. Uma grande explosão acontecia. E abria um buraco enorme. Um buraco enorme, meu Deus. E eu via muita gente morrendo. Eu via tanta criança. Eu via tanta gente angustiada, desesperada. Eu via gente da minha família morrendo. Eu via gente da igreja morrendo. E aí de repente eu olhava e via como se o Senhor tivesse arrebatado muita gente. Eu via muitas roupas jogadas pela cidade. E eu falava, meu Deus, o Senhor voltou. O Senhor voltou. Eu chamava meu esposo e falava, Evandro,
desesperado porque o Senhor tinha voltado e ele tinha deixado. E falava assim, eu via muita gente da nossa igreja falar assim: Senhor, mas eu não te escutei, eu não te dei ouvidos. Senhor, eu preguei, eu cantei. Senhor, eu ministrei a tua palavra, mas assim o Senhor me deixou. E eu via aquela angústia nos olhos dos irmãos. Eu via muito dos irmãos da nossa igreja desesperados, procurando pela família e não achava. E clamando por misericórdia ao Senhor. Ai, irmãos, a dor que eu tô sentindo, é enorme, é imensa, é desesperadora. Ai, meu Deus. E o Senhor pediu pra mim avisar a igreja, pra me falar, pra mim não ficar calada. E o Senhor, irmãos, Ele desperta a igreja dele que dorme, para acordar. Esses últimos dias o Senhor tem me mostrado relógios como se o tempo tivesse adiantado, como se a igreja tivesse atrasado, sabe? Como se a gente não tivesse fazendo o que Ele realmente quer. Como buscar almas, ganhar almas para o reino, evangelizar, falar do amor dele, falar da vida dele. Deus me mostrava também a gente preocupada com tantas coisas aqui mundanas, preocupada com como, preocupada com os bens materiais, preocupada com o trabalho, tempo dedicado ao trabalho em excesso, sem ter tempo para poder falar da volta de Jesus. E eu via muita gente perecendo por causa disso. E o Senhor falava para me alertar, para me falar para a igreja que é necessário despertar, porque senão vão ficar assim. Porque Deus é Deus de justiça, Deus é misericordioso, mas é Deus de justiça. E se não se arrepender dos seus pecados, você vai ficar. Se nós não nos arrependermos do nosso pecado, a gente vai ficar. Então, em nome de Jesus, não quero sentir a dor que eu estou sentindo aqui, do que eu vi, do que o Senhor me mostrou. Dói muito, irmãos. Eu não vou gravar um vídeo extenso, porque senão os irmãos não vão conseguir ver. Mas eu peço em nome de Jesus, se quiserem divulgar, divulga. Eu não tô aqui pra aparecer, eu não tô aqui de brincadeira. A dor que eu tô sentindo é grande demais. E se você não quiser acreditar, é algo entre você e Deus. Mas se você for uma pessoa que tem Espírito de Deus, que conhece a palavra, faça a prova de Deus e peça pra Ele te mostrar. Tá bom, irmãos, mas pelo amor de Deus, vamos despertar, porque Deus não tá brincando. E assim como o ladrão veio à noite, que a palavra do Senhor diz, assim será a vinda do Filho do Homem também, e pegará muitas pessoas desapercebidas, viu? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, sim. A volta de Jesus é verdadeira, sim. Não que eu não acreditasse, eu acredito sim, mas ainda tem muitas pessoas que não acreditam, mas que terão que passar pelo processo para poder ver que Deus realmente, Ele está vivo, que Deus realmente vai mandar o seu Filho para vir buscar a sua igreja lavada e remida. E aquele que não estiver acordado, não estiver buscando, não estiver se consagrando, e não estiver fazendo a vontade do Senhor, quer falar da vida dele, resgatando vidas, o Senhor vai permitir ficar. E não queira sentir, irmãos, a dor que eu senti e a dor que eu estou sentindo agora, mesmo depois dessa revelação que Deus me deu. Amém?
Todos ficam na paz do Senhor Jesus. Que Deus cubra vocês com a graça dele, com o perdão dele. E crie no coração de cada um de vocês temor, tá bom? Para que vocês continuem firmes nos caminhos dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, fiquem em paz. Agora para um instante e pensa comigo com toda sinceridade. E se isso não for apenas um relato? E se isso for um alerta de Deus para essa geração? A gente vive correndo atrás de tanta coisa: trabalho, dinheiro, problemas, preocupações. E sem perceber, Deus vai ficando em segundo plano. Muitos dizem que creem, mas vivem como se Jesus nunca fosse voltar. E esse é o maior perigo, porque a Bíblia já nos avisou. Ele virá como um ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando. E naquele dia, não vai importar quanto dinheiro você teve, não vai importar sua posição, nem o que as pessoas pensavam de você. Só uma coisa vai importar: você estava preparado. Esse aviso não é para gerar medo, é para gerar despertar. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há oportunidade. Mas o tempo não está parado. Talvez Deus te trouxe até esse vídeo hoje, porque Ele quer te acordar enquanto ainda dá tempo, para voltar à presença, para consertar o que precisa ser consertado, para levar a sério aquilo que você vinha tratando como comum. Deus não desistiu de você, mas você precisa decidir: vai continuar do mesmo jeito ou vai mudar hoje? Porque quando esse dia chegar, não vai ter segunda chance. Então não ignora esse momento. Se essa palavra falou com você, fala com Deus agora, do seu jeito mesmo. E começa hoje uma nova caminhada com Ele.